Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Família na Mesa, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular do Bosque. Eu sou o pastor Júnior. Comunica aí, pastora. Olá, eu sou a pastora Carol e eu quero aproveitar e te convidar a se inscrever no nosso canal, acompanhar aí que temos muita coisa boa. Se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações e vamos aí ter um tempo precioso com vocês. Queremos aqui agradecer, primeiramente ao Lucas, a Tati, que fizeram aqui, criaram esse espaço para a gente poder estar aqui junto com vocês. E em especial também ao pastor Tiago Moreira, pastor Hortência Moreira, que acreditaram nesse projeto, acreditaram, que a gente pudesse estar aqui à frente, nos entregaram esse desafio de fazer algo com qualidade, algo voltado para as famílias da nossa igreja, da nossa comunidade de fé e alcançar aí muito mais famílias e pessoas, É isso aí. Nós hoje estamos aqui recebendo um casal muito especial, mais especial mesmo, que veio trazer graça aqui pro Acre, Amém. Mas falando muito sério. Então, recebo aqui pastor Alan, pastora Graciele, sejam muito bem-vindos e comuniquem aí, pastores. Olá, meu povo! Olá, tudo bom? Eu sou o pastor Alan. Eu sou a pastora Graciele. E somos um casal cheio da graça. É o nosso slogan que nós utilizamos em todas as redes sociais. Sim. E engraçado que às vezes as pessoas elas acham que é um casal cheio de graça, Mas não tem nada a ver, Muda completamente o contexto do que é o chamado, porque é cheio da graça de Deus. Que quando nós entendemos isso e vivemos com a graça de Deus, o humor ele é natural na nossa vida. É verdade. Deus vem enchendo a nossa vida com a graça dele, que só ele pode nos dar. E fazendo com que a gente também tenha graça, E importante, pela primeira vez aqui no Acre, o Sindicato dos Homens Casados acabou de chegar. E das mulheres também. Você acha que não, vou deixar só os homens? Sindicato dos Homens está aí, aí. E graças a Deus. Agradeço, viu, pastores? Não é fácil, a gente sabe que é a questão do fuso horário, a questão da própria logística no deslocamento, Você estar aqui com a bebezinha pequena, a Isa aí, mas graças a Deus é importante vocês estarem aqui. E assim, eu queria já começar com uma pergunta, pastora? Uma pergunta, eu acho que já foi feita muitas vezes para você, mas como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu em casa, porque nós como casais nos identificamos muito, mas a família em geral tem se identificado, Bom, é assim, o humor, ele sempre fez parte da nossa vida. Em todos os aspectos, Porque às vezes a pessoa ela quer, ela quer aplicar o humor, sendo que ela nunca foi bem humorada, E o humor sempre fez parte da nossa vida. Nós conseguimos qualquer história que aconteça numa viagem transformar ela numa coisa muito engraçada. Ela é um contador de história nato. Puxei pro meu pai contador de história. Meu pai, ele era daquele tempo que reunia na sala e colocava a gente, quando era criança, em volta e ele contava as histórias do tempo dele, o tempo da roça, tudo mais. A gente gostava de ouvir as histórias, Então, eu sempre gostei disso. Então, o humor sempre fez parte da nossa vida. Quando nós casamos e nós começamos a trabalhar com jovens, sempre usamos o humor. Ao tempo até que eu comecei a fazer stand-up para jovens, Ministrando para jovens, e foi um bom tempo fazendo. E aí chegou para casais, algumas pessoas começaram a chamar para falar com casais. Na época, não era forte esse projeto de casais nas igrejas, Não tinha encontro de casais. Então, quando começou a surgir o encontro de casais, eu comecei a ministrar sozinho, E aí eu lembro que um dia fiz lá a ministração, na volta,
né? A esposa, ela é sempre a que vai dar o feedback para você de tudo, né? E aí, foi bom, não foi? Ela é corajosa, ela fala. Não, foi bom, não gostei. Tá. Então ela... Podia ter falado isso, na próxima você inclui isso. Você falou no lugar isso. de falar isso, você fala isso. Então ela vinha... Aquele checklist, ela né? vinha gerenciando isso. Aí eu dava aqueles toques. Mas aí surgiu... Eu falava, você tá falando muito do lado do homem. Você tem que falar também do nosso lado. Você tá puxando muita sardinha pros homens, né? Então ficava assim, ponderando. Até que começaram a vir a falar com ele. Pastor, o senhor só falou dos homens, tem que falar das mulheres também. Aí começaram, pastor, aí, ajuda aí, entra aí. Não vai contra-atacar, não aí, vai... você vai deixar isso acontecer? E aí eu fui colocada assim contra a parede. Eu falei, Gra, então entra para você falar coisas que não entendem nos homens e eu vou falar de coisas que entendo nas mulheres. Ela não queria, aí dela falou... Relutei um cadinho. Né? Aí ele fez uma proposta. Tá, faz uma vez. Se você não gostar, se não der certo, aí você para. Tenta. Sim. Aí lá vai eu tentar. E aí surgiu o projeto e desde o primeiro dia Deus nos deu o nome, Um Casal Cheio da Graça. Nunca trocamos o nome do projeto. Sempre foi Um Casal Cheio da Graça. E começamos... né, a pregar nesse formato. Abrimos um canal no YouTube de dinâmicas para casais, né? E esse canal, ele surgiu por uma necessidade nossa. Sim. Porque como a gente ia ministrar nos lugares, a gente queria fazer dinâmicas. E aí a gente ia procurar na internet lá, dinâmicas para casais. E a gente encontrava algumas dinâmicas sendo aplicadas, mas sem explicação de como que ela era feita, do porquê, o propósito. Né? Às vezes o áudio não era legal, ou a imagem não era legal. Era só ali ela sendo aplicada ali, né? E a gente falou, gente, como nós, deve ter um monte de gente que procura a mesma coisa e que não encontra. Vamos, então, responder essa necessidade que é nossa e dos outros. Aí a gente começou a gravar as dinâmicas para... ter esse recurso para os líderes, né? Porque na época também começou isso, foi há 8 anos atrás, 8 né? anos. Foi quando começou aquele boom de grupos pequenos, né? Grupo de comunhão, célula. E aí muita gente usava as dinâmicas nesses grupos, né? E aí a gente começou a desenvolver as dinâmicas, gravar as dinâmicas e colocar no canal. Inclusive, eu conheci vocês, que eu até te mostrei, né? Pesquisando. As dinâmicas que a gente começou no Ministério de Casais aqui na igreja. E eu gosto dessa parte. Assim, eu digo, não, para não ficar engessado, tem que ter uma coisa diferente, né? É isso. Porque a gente, para trabalhar com casais, a gente Sim. não pode chegar e falar, né? E aí eu fui pesquisando, aí eu disse, olha aqui, bem, aí mostrei para eles, olha aqui, aí pesquisando através do YouTube, né, dos canais dinâmicos, foi que a gente viu os outros canais que vocês têm, né? E Deus nos deu exatamente essa graça do nosso canal no YouTube ser uma resposta, né? Então, assim, quando qualquer pessoa do mundo digitasse dinâmicas para casais, o nosso canal era o primeiro a aparecer. Sim. E isso seja aqui no Brasil e lá fora também. Então a pessoa digitava lá, dinâmica para casais, não digitava o nosso nome. A pessoa não procurava Um Casal Cheio da Graça, né? Não era o Alan e a Graciele, não. Era dinâmica para casais. E o nosso canal era a resposta para essa pesquisa. E aí foi assim que muitos casais, muitos líderes, muitos pastores começaram a conhecer o nosso trabalho, né? Foi a primeira rede social que a gente entrou e que a gente foi conhecido foi no YouTube. Né? Mas isso é interessante falar porque às vezes tem projetos, tem pessoas que foram chamadas por Deus para fazer algo e não entende como que vai acontecer. Se você parar para analisar, quando nós dissemos sim, né, para esse projeto, Deus ele já tinha a fórmula que iria acontecer tudo. Então, ele, logo depois do canal, teve a vontade de fazer as dinâmicas. Nós não imaginávamos que iria ser um mecanismo que nós iríamos ser conhecidos em todo o Brasil através da dinâmica. Então, que nem você virou líder de casais. Qual foi a primeira coisa que você fez? Dinâmica de casais. Sim. E era a gente que estava lá. Só que Deus ele só
nos deu essa graça depois que começamos a fazer o projeto. Antes do projeto, a gente nunca teve esse mecanismo. Então, foram etapas que nós fomos passando, né? E se você for ver, nós cumprimos a primeira etapa de dizer sim e aceitar o desafio. Depois, nós começamos essa segunda etapa de gravar vídeos e aí, né, Deus queria que o nosso nome chegasse na liderança de todo o Brasil. E aí e quando ele achou por bem, bom, agora está na hora de soprar o nome deles para o mundo, para quem é cristão e quem não é, então ele começou a dar outras ferramentas. Então, Deus ele sempre nos dá as ferramentas certas, né? E hoje as redes sociais é uma grande ferramenta de evangelismo, né? As pessoas colocam tudo, porque a internet é do diabo. Tudo hoje está sendo para o diabo, mas tudo é dele, né? Você gasta o cartão de crédito, aí quando chega a fatura, o diabo está acabando com a minha finança. O que ele comprou ali? Comprou nada, né? Foi você que comprou. Mas aí tudo coloca a culpa dele. Lógico, tem muita coisa ruim, mas você pode ser a diferença. Verdade. Não é você parar de usar, mas é você começar a produzir conteúdo. Um projeto igual esse daqui é exatamente aí a contramão disso, de produzir conteúdo, porque tem pessoas que estão querendo ver coisas boas nas redes, né? Na verdade, só é dele o que a gente entrega, porque nada é dele, né? Então, se a gente entregar a rede social, a minha rede social, entregar na mão dele, ele vai fazer. Agora, se não, é usado para louvor e glória de Deus, né? Então, assim, só pertence a ele aquilo que a gente entrega para ele, né? Isso mesmo. A gente até conversava mais cedo, né, sobre isso, é a forma como você usa. Até o seu próprio corpo. Isso depende de como você usa. A quem você consagra as coisas, né? Exatamente. E nós temos muitas perguntas para fazer. Inclusive, a Carol tem uma lista inteira. Ela vem desde que ficou programada a vinda de vocês para cá. Ela pegava e cada dia mais essa lista crescia. Pastora, todo dia ela tinha uma nova pergunta. Eu até falava para ela, eu não vou anotar nada, porque eu quero chegar lá e Deus vai me inspirar para perguntar. Então, aí sim, lembra agora e pergunta aí. Eu vi em um podcast que vocês começaram os trabalhos com os jovens, né? Sim. E houve naturalmente uma transição para os casais. Como que foi essa transição para vocês? Porque a gente vê muita questão do trabalho. É assim, ou essa. Foi um pedido, foi um pedido da liderança, foi uma coisa que aconteceu natural. Como é que foi? Mas como foi para vocês fazer esse trabalho? Porque assim, vocês estavam habituados ao trabalho com os jovens. Tinha uma dinâmica que é completamente diferente para casais, né? Como foi essa transição para o Alain e para a Graciele? Eu vou falar, depois ele completa aqui. Nós sempre trabalhamos com jovens, com a família, na verdade. Só que a gente trabalhava com a família desse lado inverso. A gente trabalhava com o filho, né? Sim. Então, nós trabalhamos numa comunidade lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde a gente recebia muitos adolescentes, muitos filhos, que tinham problemas com os pais. Então, a gente trabalhava a família desse outro lado, né? Então, quando a gente foi para Sorocaba, Deus ele foi movimentando as coisas. Quando a gente se viu, convidaram a gente para estar na equipe do grupo de casais. Aí, mais um tempo, casais começaram a chegar na gente e a pedir conselhos. Isso eu fui percebendo coisas assim no meu dia a dia. Eu estava no ônibus e aí chegava alguém e começava a falar comigo, questionar do marido e falar do casamento, e eu tinha que liberar uma palavra sobre aquilo. E aí eu fui começando a entender que alguma coisa estava modificando ali, né? E aí, quando ele começou com o projeto do stand-up, né, para os jovens, que ele começou com os jovens, aí foi exatamente isso. Ele foi fazendo com os jovens e aí surgiu o convite para fazer para casais. Aí foi o que ele contou, e aí a gente começou o que acontece bom, eu fui ser líder de jovens antes de ser jovem, com 16. Veja bem, eu sou filho de pastor. Né? Eu era conhecido como filho de pastor. Minha identidade só faltava ter o nome, tirar meu nome e botar filho de pastor. Foi assim que eu fui criado, né? Então, dentro da igreja, tudo que precisava, faltava, quem é que colocava? Filho de pastor. Né? Por isso que hoje
Eu não sei tocar bem, mas eu sei arranha um pouquinho cada instrumento, sei cantar um pouco, porque faltou, ele vai, né? Faltou. E quando meu pai assumiu a igreja, que era até da Gra, onde a Gra morava, o que aconteceu? Eu fui ser líder de adolescentes e jovens, com 16, 17 anos. E então eu comecei a trabalhar, então eu sempre me dediquei com esse público. Eu já tinha um humor ali, né? Já se aplicava, mas não existia o stand-up. O contato com famílias aconteceu em Sorocaba, através de uma pessoa, aliás, né? Que é um grande palestrante da nossa igreja quadrangular, que é o professor Nelson. Foi onde eu tive o contato, porque nós fomos convidados para participar do encontro de casais, o ECC, passar por ele. E lá eu conheci esse mundo que eu não conhecia, que eram os encontros de casais. E aí eu vi essa necessidade, porque antes nós cuidávamos do filho, que estava tendo problema com o pai. Mas aí agora a gente estava vendo ao outro lado, dos pais também. Então, aliás, foi até o próprio professor, que é um grande amigo meu, que ele é um palestrante, que em um acampamento ele me viu após o culto, chamei todos os jovens, eu comecei a contar histórias. Ele falou para mim, isso que você está fazendo é stand-up. Eu falei, nem sei o que é. Ele falou, stand-up, né, é algo assim, assim, assim. E ele ia ter um evento chamado Altas Horas, Vida com Deus na Madrugada. Tipo, meia-noite, né? Sim. E ele falou, eu vou criar um quadro de stand-up para você fazer lá. Você cria um texto. E ele me ajudou, eu escrevi o texto. Ele fez o banner, né? Aliás, tem esse vídeo no YouTube. Não tem? Acho que tem, né? Deve ter. Tem, acho que tem. Difícil, que é ele chamando. E eu fiz um texto. Só que eu não entendia a respeito assim. Eu falei para ele um dia assim, bom, eu não quero fazer stand-up porque, veja bem, tem que ter um contexto. Eu prego a palavra, eu ministro a palavra. Não tem como fazer um stand-up no final falar obrigado, e ir embora, eu preciso de uma palavra. E aí eu pedi para Deus e Deus me deu uma palavra falando sobre relacionamento entre pais e filhos. E aí eu apliquei essa ministração numa cidade em Franca, né? Num evento onde muitos jovens aceitaram Jesus. E aí eu entendi o propósito daquilo. Aí eu consegui colocar na minha cabeça qual era o objetivo, né? Então, eu vim fazendo jovens, só que daí eu passo por um encontro, que daí nosso casamento é transformado. Eu já achava que estava bom o casamento, entendeu? Mas quando eu saio de lá, ficou melhor ainda. E aí eu começo a pensar assim, todos os casais têm que passar por esse encontro, né? Porque a gente acha que está bom, mas tem tanta coisa que tem que melhorar, tantas questões, problemas que acontecem comigo, acontecem com o outro também, coisas que eu vi, presenciei lá, que ficaram registrados. Daí eu falei, e aí eu comecei a andar com o professor. O professor, ele já era palestrante de casais. E aí ele falou comigo, viaja comigo. Aí eu comecei a viajar com ele. Todo o Brasil. Aonde ele ia, eu ia com ele. E a gente foi pegando amizade, conversando. Até que... E eles viraram uma referência pra gente de casais, assim. Porque o professor Nelson e a Nil são pessoas, assim, que não só exemplo de palestrante, né? Que ele é o nosso mentor nessa área, mas mas na vida deles, sabe? O tratamento dele com a esposa, da esposa com ele, deles com os filhos. E a gente criou uma amizade muito forte, bem grande, assim, que a gente viaja junto, a gente anda junto. E a gente começou a se espelhar nesse convívio deles, né? E fazer isso com a gente também. Então, um bom testemunho, exatamente. Né? Um bom testemunho. Tinha coisa que a gente olhava e falava, olha, isso aqui a gente não tem em casa. Podia melhorar. E aí foi a hora que a gente pegou gosto de trabalhar com casais. Aí começamos a trabalhar com eles, com casais, nos lugares. Só que daí, o diferencial, que é o humor. O dele também, ele usa muito humor também, muito, muito bacana. Mas aí começamos a usar o humor e aí foi esse grande diferencial. Você perguntou se a gente trabalhou com líder e essa é uma outra curiosidade. Nós nunca fomos líderes de casais na nossa igreja. Mesmo trabalhando com casais, palestrando para casais, nós éramos líderes de jovens. Eu fui líder de jovens até
uns 3 anos atrás, eu era líder de jovens na minha igreja. É interessante, porque vocês, líderes de jovens, o pastor estava falando que Líder foi líder de homens, né? Mas nunca chegaram a ser Nunca líderes fomos de casais. líderes de casais na igreja. Trabalhamos sempre na equipe, sempre trabalhamos mais esse trabalho apoio, ali. né? Tipo um apoio, É. um suporte. Até mesmo porque lá na nossa igreja específico tem os líderes muito bons que Sim. trabalham lá. Então, é algo também que a gente às vezes tem que pensar que tem outras pessoas para trabalhar, Sim. né? Não pode você, vou fazer tudo. Não, você tem um casal bom para trabalhar, deixa ele trabalhar lá. Sim. Né? A Gra, ela trabalhou com jovens. Uma vez eu quis um desafio na nossa igreja, que eu era auxiliar. O grupo de homens era o único grupo que mulheres... Homens, ninguém aparece. É só lá assim. que isso acontece. É assim. É só lá. É assim. É Você só faz lá um- na minha igreja, você né? Que faz- era assim, né? Aqui é diferente. Você faz, mas totalmente. hoje, na realidade, na minha, a mesma coisa. Você faz encontro de mulher, elas chegam cedo, elas arrumam, elas Se botam lembrancinha, organiza, né? faz biscoito, manteigado, essas coisinhas. Enfeite. Aqui nós temos, inclusive, aqui na IAQ Boss, nós temos um churrasco, temos que carne, e olha lá ainda para Aí, juntar nossa, esses então, homens. Aí, a Gra lá, nós já tínhamos acabado de assumir lá, aí nós fizemos um culto de homens, deu acho que 30 homens. Mas dando churrasco, dando tudo. Quase nós pagamos a despesa de todo mundo para dar lá. Mas já ficamos felizes. Aí eu falei no altar assim, gente. Aí quis fazer de mulheres no mês seguinte. Falei, mas vai ser difícil, né? Passar a gente. Os homens aí estavam 30. Pra que eu falei isso? Mulherada. Assim que Deu sangue nos olhos da deu mulherada. quase 100 mulheres no evento. E elas passavam e falavam, pastor, já passou os dos 30? 30? Eu falei, não tô contando, não, irmão. Então é diferente, né? E lá na igreja que eu estava, um dia eu falei pro pastor, eu vou pegar um desafio, deixa eu pegar os homens aí para trabalhar. Ele, mas o seu perfil era jovem? Eu falei, não, mas eu quero dar uma roupagem nova aí para eles. E aí eu fiz uma roupagem nova com eles, com a juventude, aí ficou com os homens, né? E mudei todo o jeito de trabalhar com eles. Começamos a fazer o churrasco, né? Dos homens, os encontros. Mudar um pouquinho também o jeito da reunião, né? E tem que mudar. E aí deu super certo. Mas de casais mesmo na nossa igreja, não. E até quando nós assumimos a nossa, a gente está 1 ano e meio, a gente prezou em colocar um casal e nós treinarmos ele. Sim. Porque é bom ter liderança, né? A gente falava sobre isso, né, hoje ainda. Sim. Que o líder ele precisa treinar outras pessoas para estar lá. Então, acabou que a gente chegou de casais desse jeito. Um caminho que Deus foi colocando, né? Cadê, Carol? A tua lista aí. Tô cheio aqui, né? Cabeça. Minha lista é interessante isso. É porque toda vez eu chegava em casa, eu digo, tem mais coisa. Olha aqui. Todo dia Todo tinha dia era uma informação pergunta nova. nova. Mas eu acho interessante porque, assim, Deus, ele age de formas misteriosas, a gente não entende. Ela disse que, foi vendo os sinais. Certa vez eu falava, né, meu bem? Eu disse assim, eu não sei porquê. Antes de a gente começar no Ministério de Casais. Eu disse assim, eu não sei porquê. Eu sinto. Deus fala assim ao meu coração, a gente ainda vai trabalhar com casais. Ele não, porque assim, casal jovem, né? Como que vai? Não, tu tá só imaginando, isso é só emoção que tá aí falando no teu coração. E aí o pastor foi e nos chamou. Mas o que eu acho interessante, apesar de vocês não terem trabalhado, é porque vocês tiveram um preparo. Deus preparou, né? Um caminho, um negócio com jovens, com homens. Então, assim, teve toda esse preparo de vocês saberem também os bastidores, porque o casal, ele é a base, né, da família. Os filhos, eles serão bem-sucedidos, e eu creio nisso, a partir do momento que eles veem os pais tendo um casamento bem-sucedido, né? Um casamento alicerçado ali no Senhor, um casamento feliz, porque o que eu percebo muito é que as pessoas veem um casamento feliz, tem que estar toda hora bem. Não, é saber também enfrentar as dificuldades. E aí, falando nisso, qual é o maior desafio que vocês veem, trabalhando já com os casais, tendo esse suporte, tendo dentro da própria igreja, qual é o maior desafio que vocês veem que os casais enfrentam hoje? Bom, o maior desafio é ele querer mudar, né? Porque tem pessoas que acham que é do jeito que eles pensam
e não vão mudar. E tudo é bobeira, tudo é bobagem. Errado é sempre o outro. Sempre é o outro. Então, assim, vamos no encontro de casais, bobeira. Pra que isso aí? Ah, mas o casamento é assim, a pessoa ela tem uma fórmula, ela acha que é daquele jeito, porque o pai dele era daquele jeito, que o avô dele era daquele jeito. E tem, então, você chama para um grupo. Não é bom, não quero. E aí essa pessoa é difícil você conseguir mostrar que a pessoa ela está em crise. Tem gente que não percebe que está em crise, né? Às vezes a gente atende pessoas que você chama separado o homem e a mulher, e a mulher, às vezes o homem fala assim, não, meu casamento está perfeito. E aí quando vai falar com a mulher fala assim, eu não aguento mais, eu quero me separar. Mas fala assim, mas como que os dois estão na mesma casa? Ué, mas é o mesmo, né? Às vezes, quando eu e a Gra, depois a gente vai conversar sobre isso, eu falo, não, poxa, ainda bem, tá tudo bem, da Gra. Não tá complicado aqui. Mas peraí, então. Quem é que tá cego, que não tá vendo, né? Eu acho que o primeiro passo é realmente a pessoa reconhecer, né? Reconhecer que ela está errada, que precisa de ajuda, né? Porque tem pessoas que não querem reconhecer que precisam de ajuda. Eu resolvo sozinho, eu faço sozinho, eu não preciso. Mas por que eu tenho que falar para o pastor? Por que eu tenho que falar para o líder? Eu não vou falar, e cria aquele preconceito com relação a compartilhar a dor dele. Então, ele reconhecer que está errado e reconhecer que precisa de ajuda, que nem tudo ele vai conseguir sozinho. E eu acho que a segunda maior problema é a comunicação. Porque, nesse caso, às vezes, para uma pessoa tá tudo bem no casamento, para o outro não tá. Tá faltando o quê? Comunicação nesse relacionamento. É verdade. Né? Porque a falta de comunicação hoje, dentro de casa, é muito séria. Porque tem pessoas que não sabem agradar o outro porque não sabem se expressar, porque o outro não sabe expressar do que gosta, falar do que gosta, do que quer, do que não gosta, o que eu não quero que faça, né? Então, e eu sempre falo que a comunicação é quando o outro entende o que você quer dizer. Sim. Não é só você falar, né? Comunicação é diferente de comunicado. O comunicado, eu coloco aqui uma plaquinha, proibido fumar. Tá aqui o comunicado, pronto. A comunicação, o comunicado tá aqui, um cigarro com um negocinho no meio. É um comunicado. A sua mensagem. Mas a comunicação, eu vou explicar aquilo dali. Sim. Eu não posso por causa disso. Isso é comunicação. E no casamento, na família, hoje falta comunicação. Né? As pessoas só comunicam. Tá lá, ó. Não pode isso. Não quero isso. Falando isso, eu lembrei. Uma pessoa da família fumava. E aí a esposa escreveu na varanda: proibido fumar nesse local. E botar bituca de cigarro. Jogue a bituca aqui. Jogue a bituca aqui. E aí o marido fumava e jogava no chão. E ela, revoltada. Só que ele não sabia ler. Entendeu? Ele não sabia ler. O que adiantava? E aí ele olhava aquilo tudo escrito, fumava e jogava ali. Aí um dia uma grande briga, daí comentaram: mas você falou pra ele? Não, mas tá escrito, mas você sabe que ele não lê, né? É verdade. Então é diferente. Isso é um exemplo de comunicado e comunicação. Muito bem. Isso é importante até a gente falar, porque não só na questão da leitura, mas na questão assim literal, mas no próprio interpretar do outro, né? Sim. Eu costumo falar e costumo trazer essa mensagem para os casais aqui da igreja, de que vocês não têm que vir aqui para o culto, não é para vir para o culto só quando vocês imaginam, eu não vou para o culto porque eu não estou com problema no meu casamento. E eu tenho tentado passar a mensagem de que é para todos estarem aqui, para a gente ficar em comum, porque se você está bem, alguém vai precisar da sua ajuda. Né? E bem aquilo que vocês estavam falando, de questão de você fazer outras pessoas para ajudarem mais pessoas ainda. Sim. Isso mesmo que nós estamos fazendo aqui, trazendo esse papo para a família. Tem muitos filhos também que estão necessitados de ouvir o que o meu pai quis dizer. O que a minha mãe quis dizer com isso, né? Então, essa leitura, nós temos uma dinâmica na nossa casa, nós até contamos aqui já, que nós trouxemos de volta a cultura de sentarmos à mesa para nos alimentar.
Então, não dá para ser em todos os horários, mas vamos fazer num horário onde todos nós estejamos na mesa, onde todos nós possamos estar aqui, nos alimentarmos juntos, porque ninguém pega celular nesse horário, né, meu bem? É proibido, ela colocou lá. É difícil fazer isso com as crianças, mas a gente tenta, porque, não sei se vocês já leram um livro, né? Qual é aquele livro da Dev Titus, bem, que eu esqueci? Eu sei qual que é. Sabe qual é? Sei. Eu só não lembro agora, da mesa. Isso. Que aí foi quando deu despertar. E aí eu disse, é a hora de a gente fazer isso dentro da nossa casa. Porque o que acontece nas famílias hoje em dia é que cada um fica no seu canto. O filho num canto, os pais no outro. Às vezes até o casal nem junto tá, né? O marido tá lá pela sala, a mulher dentro do quarto. E aí, isso estava acontecendo. Eu não vou muito longe, não. Não estou indo na casa de ninguém, não. Lá em casa mesmo, né, bem? Igual o pastor costuma falar, né? O pastor Tiago costumava dizer, não, lá na minha casa, né? É só lá na minha casa que isso acontece. É só lá na minha casa. E você falou a respeito de fruto, é interessante. Todos nós somos árvores e nós damos frutos. Agora, como que está a qualidade desse fruto? Sim. Porque esse fruto, como eu preguei semana, né? Falei agora, esse fruto que você produz não é para você. Nenhuma árvore consome seu fruto. Sim. Tá lá, ninguém consumiu, ela fala, deixa eu pegar de volta. Não, ela deixa lá até o ponto de cair e estragar. Mas qual é a qualidade? Porque todo fruto que você produz é para alimentar alguém. Então esse fruto alimenta os seus filhos, alimenta a sociedade, mas quando o seu fruto está estragado, né, ele faz mal para as pessoas. Sim. Quando ele não é um fruto bom, né? Então quando você vem para a igreja, mesmo estando bem, você está adubando, você está cuidando da terra para você ter um fruto de qualidade para alimentar quem não está bem. Porque o fruto ele vai alimentar quem não está bem, às vezes. Né? Só que se você também está bem, né? Então tem gente que acha que só tem que ir em encontro de casais quando está em crise. Nós temos uma frase que nós utilizamos na nossa palestra, que é a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Né? Já tentou consertar telhado na hora da chuva? É terrível, porque é perigoso, pode machucar, cair. Né? A hora de consertar é quando não está chovendo. No dia da chuva, você percebeu os lugares, você marcou, mas quando não tem mais chuva, vai lá, manda arruma a calha, porque na hora da chuva não dá. E tem casais que querem arrumar na hora que já está tudo quebrado, já o sentimento, coração, né? Aí chega pra gente e fala, preciso de um milagre. Agora é um milagre mesmo, né? Ainda bem que Deus faz milagre, né? Mas não é por causa disso que você tem que esperar também viver só de milagre em milagre. Dá para fazer a manutenção no casamento, ajustar as coisas. Todos nós temos coisas para melhorar. Se alguém falar, meu casamento é perfeito, então a primeira coisa que tem que cuidar é da mentira. Que você já... é a primeira coisa a mudar, porque alguma coisinha... Aliás, eu até desconfio de gente perfeita demais. Casal perfeito, casal propaganda de margarina. Você fala, gente, tem muito estranho. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada aí. Tô entendendo. Bem isso. Eu falo, inclusive, pro meu bem, assim, porque lá em casa a gente só tem menina, né? E menina a gente até tá falando. Eu perguntei hoje pra pastora, as meninas são pregadas mais com quem? Porque menina geralmente é mais pregada no pai. E quando as nossas nasceram, ele não queria sair, queria ficar lá, tipo, chocando as meninas. Eu digo, não, meu querido, eu quero um tempo só com você. Eu acho que isso é importante para o casal, né? Não pode pegar, porque assim, qual é a lei natural da vida? Nossos filhos vão crescer, elas vão construir a própria família. Sim. Quem que vai ficar? Eu sempre digo isso. Eu vejo, quando eu falo isso no culto, inclusive, eu falo isso para algumas mulheres. Tem mulher que não gosta, fica olhando para mim assim, e tipo, não, eu até entendo, mas o que eu quero trazer como mensagem é entender... Irmã, nossos filhos vão crescer. A lei natural da vida é que elas cresçam e constituam a família delas. Quem que vai ficar no fim disso? Porque quem vai ficar dentro da sua casa? É você com seu marido com a esposa. Sim. Então, é necessário você estabelecer, ter esse tempo de qualidade, ter esse tempo só vocês dois. Aí ele começou, e aí de tanto eu falar, ele, tá bom, bem, vamos. Aí ele ia no início contra gosto, né, meu bem? Assim, tipo, não quero. Não quero muito, mas irei. Aí hoje, às vezes, ele que diz, bem, já faz um tempo, né? Mas ele percebeu a necessidade. Eu acho que essa questão da comunicação está muito nisso. Eu quero. Às vezes a mulher, tipo, fala, mas o marido diz,
Não, isso é besteira. E ela deixa pra lá. Isso, essas pequenas coisas vão se acumulando, né? E Isso às é vezes ruim. vem aquelas indiretas, né? E vamos dizer assim, hoje usa até né, a rede social, o Instagram, por exemplo. Pega lá aquele momento que estava lá o senhor pastor falando lá no telefone, e aí o homem se identifica, né? Sim. Aí já pega aquele, opa, pera Já aí, marca a já pessoa, marca lá É. e manda, né? Mas, de certa forma, é porque você não consegue, muitas vezes, falar diretamente. O que eu faço? Eu espero ela rir, ela me responder, aí eu digo, tá confirmado. Era isso mesmo que eu queria dizer. É, tipo Entendeu isso. o recado, né? Ele, menino, disse pra ele, agora a gente tá parecendo um casal TikTok, não sei o que, toda hora só trocando vídeo. Ele fica, e aí? As indiretas só vão por link, né? Aqui, ó. Eu vi essa semana algo sobre isso, que o filho brigou com a mãe, mas assim, as coisas simples ali, a bobeira ali. Aí ele falou assim, é só a gente brigar, quer ver o que tá no Instagram da minha mãe? Daí postava, eram uns vídeos, ame sua mãe. Só trecho de mensagem dizendo, até quando Valorize. sua mãe ficará aqui nessa terra? Ela postava essas indiretas. Aí ele falou, quer ver, gente? Olha o que ela tá postando essa semana, porque a gente não tá se falando. Aí ela só falando sobre essas coisas. Mas hoje uma comunicação, ela é muito importante. Ela tem que ser direta. O que acontece, eu brinco muito, é que as mulheres, às vezes, deixam a gente confuso. Porque o homem é assim, você tá bem? Aí, você tá bem? Ah, tô. A gente entende que tá. Mas a mulher não tá. Mas ela fala, tô. O que você acha? Não, eu acho que não tá. Porque tá tudo estranho, né? Ela fala ao contrário, atrapalha a gente. Porque quando ela não tá bem, ela não tá bem. Esse é que é o problema, que a mulher, ela tem que... O homem, ele não entende essas entrelinhas. E quando a gente fala que não é sim, o sim é não, Pra o quê, tudo né? é nada é tudo. Pra quê? Né? E quando fala assim, vamos... Em tudo, né? Vamos comer ali, não sei aonde. Daí ela faz... Você que sabe. Não é pra ir, né? É o que a gente Ninguém tem, feliz né? vai pra um lugar assim, né? Que quisesse ir. Você que sabe. Não, então onde você quer ir? Não, veja onde você quer. Não, mas pelo jeito. Vamos pra lugar nenhum, vamos pra casa então. Né? Eu lembro que uma vez ela chegou e falou pra mim assim: eu quero. Não sei se é beber alguma coisa, comer alguma Tô com vontade de comer uma coisa diferente. Eu falei, mas o que não sei se- era? Não sei se é doce, salgado. Gente, não era doce, não era salgado. Não sei se era de beber ou de comer. Falei pra ela, eu sei, fui pra cozinha, preparei, voltei. Falei, tá aqui. Aí ela, o que é? Eu falei, soro. É doce, é salgado, é tudo lindo. É diferente. Sem gosto de nada, você deve se achar aqui nisso aqui. Porque fora disso. E às vezes é umas entrelinhas, né? A esposa, ela quer ir num lugar, aí ela não fala, ela fala pra você escolher, você escolhe outro. E ela não fala, mas ela fica chateada de não ter ido naquele lugar. Vamos comer pizza? Daí ela fala, pizza? Vamos, você não quer? Não, quero. Quer mesmo? Não, quero. Aí quando chega lá, pediu a pizza, ela fala assim... Mas o que eu queria mesmo era um churrasco. Era um churrasco. Mas por que não falou? Não falei porque você não ia querer levar. Não, agora não dá mesmo. Já pediu a pizza aqui. Mas então tem que ser direto, tem que falar. Eu lembro uma vez que eu fui pra praia e eu falei pra ela, vamos pra praia? Ela falou assim, mas se a gente for lá no sítio? Eu falei, mas o sítio... Ela, vamos pra praia. Gente, eu viajei. Quando eu tava chegando na areia, ela falou, a gente podia ter ido pro sítio. Eu falei, agora que eu já viajei, tô aqui. Aí ela, mas agora que tá aqui, fica aqui. Ai, é a pior coisa. Porque no outro dia, começou a chover, ela falou, tá vendo? Não era pra gente Bem ir. Lá que no eu sítio, com chuva, é bem melhor. Agora na praia. Eu tive que falar, Senhor, que não aconteça nada de errado, porque tudo a culpa é vai minha. ser. Pegamos um trânsito na volta. Ela falou, lá do sítio não tem trânsito para voltar para casa. Eu falei, agora a culpa é minha, de todo mundo. Eu falei, por que não falou que era para nós? Que a vontade era pra ir pra outro Mas lugar. falasse antes, não depois que nós já tá lá. Né? Mas a mulher, ela tem essas coisas. Lá em atrapalha casa a gente tem um trato. Não foi nunca entendendo. Vamos fazer um trato. Ficou explícito. Porque ele, já sendo ele um monte de mulher dentro de casa, ele disse, não, eu vou lutar, escolher as guerras que eu vou lutar, né? Então,
Então ele fica ali. Aí toda vez, não, bora, o que vocês querem fazer? A gente escolhendo. Aí certa vez eu falei para minhas filhas, eu digo, gente, vamos deixar o papai escolher um pouquinho. Ah, mas o papai. Não, mas vamos deixar, né? Pelo menos uma vez. Aí eu comecei a ter essa cultura. Não, e vocês vamos para onde? Para onde você quer ir? Só que ele estava tão desacostumado que ele, não, bem, mas escolhe aí, decide. Não, meu bem, estou dizendo para você, escolha onde você quiser ir, a gente vai. Não, bem. A gente acha que é pegar. Acho Já alguma coisa tá errada. É isso aí. A gente já que era desconfia e armadilha. detalhe, né? Como sempre sou minoria, É. quando eu escolhi errado. Lá. Quando eu escolhi errado. Escolha errada. Eu também, eu fico assim. Eu fico pensando, às vezes chego lá, elas decidem pro lugar, a gente vai. Quando eu vou, que é comigo, eu peço para Deus que a gente vai, volte bem, que não dê nada de errado. problema, né? Porque é interessante isso. A esposa, agora, ela consegue se comunicar muito rápido, né? Ela consegue se comunicar muito bem, até com as pessoas. É uma coisa que melhorou muito em mim, o casamento melhora muita coisa, né? A gente até fala isso, eu brinco que quando a gente casa, é o único momento que você devolve sua certidão de nascimento. Né? No cartório. No cartório. Mas nada na vida você devolve. Mas para casar, eles falam, devolve aí, acabou tua vida aqui, me devolve. Que agora Uma nova fase você vai ter uma se nova inicia. vida. Nessa nova, você vai descobrir que você não sabe andar, dormir, se vestir, comer, respirar, roncar, nada, não sabe. Agora a sua esposa vai te ensinar tudo de novo. Aí ela ensina. Mas tem coisa realmente, você olha a foto minha quando eu era solteira, as roupas minhas que eu usava, como melhorou. Melhorou demais. Minha esposa deu um look Gente, diferente. vocês acham que ele era assim, falante desse jeito? Não falava com ninguém. Era? Sério? Muito Surpresa. tímido, fechado. Olha Eu só. tinha que chegar, quando a gente começou a namorar, eu chegava em festa de família e eu ia falando pra ele, você já falou com meu tio? Você já falou com fulano? Você Ela já queria cumprimentou? que eu chegasse num por um e ficasse, ô, seu João, tudo bom? Como é que você tá? Exatamente. Aí eu chegava no ambiente e fazia assim, ó. Aí ela falava, você falou com isso? Eu falei, com quem? Falei, com todo mundo que tava na sala lá. Mas você falou com o João? Eu falei, ó, se ele tava lá na hora que eu fiz... Se ele olhou, Se ele olhou. se ele olhou, Se ele falou. Se não olhou, não eu, falou. Eu falei, olhei não. de longe e fiz assim. Bom, acabou. E ainda Aí ela, baixo. bom. Nossa. E aí ela falava, você tem que ir um por um. Daí eu chegava, ô, seu João, tudo bom? Como é que você tá? Aí um dia eu falei, não, agora eu vou começar a falar mesmo. Aí ela até falava, nossa, você fala demais, sou parente meu. Vocês ficam falando história. Ô, seu João, como é que você tá? E ficava blá, 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 falando. Mas eu não Mas falava. ele não falava. Não Ele falava. era super fechado e Não eu dá é que nem tive pra que... imaginar. Foi um exercício É. de isso é ter que ir interessante. falando. Só que agora, isso é ele não interessante. para. Agora eu tenho que ficar Freando. tentando É, eu ou falar. no Dá lugar um dele. belisquinho ali, né? Outra ali. Isso daí é interessante, porque a mulher ela tem uma facilidade, por exemplo, tá aqui no podcast aqui. Se ela tocar num assunto que não é para tocar, eu dou uma batidinha no pé, ela muda, tranquilo, ninguém percebe aqui. Agora eu não. Se eu tiver agora aqui e falar Dou uma alguma coisa, cutucada e eu nele. virar e falar assim, você tá sabendo do João? E ela bater no meu pé, trava eu na hora. É. Daí você fala, que João? Fala, que João? Eu falei, João? Eu falei? Não fale pra ninguém que eu falei, João. É Não. só com o senhor que acontece Não, isso. minha Mais uma cabeça, vez o aqui, Windows viu? fica tela azul e eu fico reiniciando aqui. Já tem que Travou, programar. do tipo assim, o que, que eu faço agora? É. Isso quando o homem não pega, né? E fala, por que você me Por que você bateu? bateu no meu pé? Ai. e tal? A Não era esposa, pra você falar. imagina. A esposa, ela consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo. A comunicação dela, ela tá numa roda. Você nunca vai ver 4 mulheres, por exemplo, Em silêncio? num ponto de ônibus quieto. Mesmo que não se conheça, as 4, assim. Homem, você vê. Homem pode ficar meia hora no ponto ali, nenhum vira pro outro e fala, você tá esperando que ônibus? Por quê? O senhor é fiscal? Não, você não pergunta. Não, olha, e acontece direto com a gente. A gente entra no voo, aí tem 2 mulheres. Se tiver um homem e eu sento do lado e eu não falo com ele, eu falo assim, bom, e acabou. Agora, quando a Gra senta do lado de uma mulher, é a viagem toda. Tem uma assunto. contando pra outra. Não, eu tô viajando. Uma moça virou pra cá do nada e falou assim, eu tô viajando, mas não é a trabalho, não, eu vou passear.
Eu vou passear, vou ficar 15 dias. Eu ganhei um concurso, e ela foi 1h30 Contou falando com a Gra. a vida todinha e eu ali aqui, no ó, voo. com fone desligado, fingindo que tá ligado, que eu não queria entrar no assunto. E quando Aí ela aqui do meu lado, eu no meio e ele aqui. Aí a gente falando. Quando eu olhava pra ele, ele falava assim... Vocês falem demais da vida. Agrada no conselho, ó, cuidado lá, quando você for, eu já fui lá. Tal. Eu falei, gente, sua amiga. Homem não tem isso. Não, homem não tem, às vezes, gente. vem um rapaz do lado, fala comigo, ô, tudo bom? Tudo bom. Tá indo pra Brasília? Tamo, né? O voo é um só, né? Não para. Tô? Oh, que legal. Então tá bom. Boa viagem. Do lado. Acabou. Bota o fone, cada um, dorme, né? Dessa vez até um rapaz sentou do meu lado, nem falou comigo. Mas colocou o celular, vendo filme, sem fone. Que alto. benção. E dormia. Aí eu falei, eu vou botar a mão no celular, dar um mute, né? Aí ele acordou, o filme acabou. Ele voltou, o filme. Eu olhei pra ele. Aí ele, tudo bom? Eu falei, legal demais, eu já vi 2 vezes teu filme. Eu é que assisti, Ele né? mesmo assistiu. Eu assisti o filme Tubarão, vindo pra cá 2 vezes. Ele voltou o filme dele, né? Mas a gente não conversou nada. Se fosse a Gra com outra mulher ali do lado, gente, era Pra muito... que perder a oportunidade? Concordo. Assim, a gente precisa se comunicar, conversar, é assim que faz amizade, né? Sim, Não, Mas saber. muito muita amizade. O homem é muito fechado. O homem, ele é na dele, ele olha demais as coisas. A mulher não. Por isso que a mulher, ela por isso que encontro de mulheres lota de mulher. Porque ela... Tem assunto, até pra gente né? chamar outro homem é complicado. É, Falar, ô João, quem lá hoje não? Ah, não. Então tá bom também. É isso Não quer, mesmo. não vai. Eu não vou ficar chamando. Não, a mulher insiste, vai, Eu leva. te busco em Eu te casa, busco em eu te casa, leva minha levo. sobrinha. O homem, você chama ele, a primeira desculpa que ele dá, a gente aceita, né? A mulher não. Não, menina, eu te Imagina. arrumo isso. Te busco em Aquela casa. roupa, eu te arrumo. Não, te vestido. Eu empresto te empresto Você não vai ver roupa. homem falando, te empresto Eu uma cuido camisa da pra sua ir lá. criança. Você não vai falar pro cara, não, você tá sem roupa, eu tenho uma roupa pra você usar. Até a pessoa não ter mais desculpa, a gente vai sanando todas elas. Eu tive um amigo que um dia a gente foi na casa dele e aí eu tava sem camisa, a esposa dele, eu tava com a mesma camisa e ela falou assim, pega uma camisa dele e tal. Aí eu coloquei, aí ele me viu, parece minha camisa? Eu falei, é sua, mano, mas já eu devolvo. Aí ela falou pra mim, esqueci. Quando acontece isso, ele nunca mais usa a camisa quando ele empresta. Daí eu falei pra ele, viu, você não vai usar mais? Ele falou, não, quer pra você? Eu falei, quero, pode deixar. ele se desfez da camisa Porque ele usou. porque outra pessoa usou. As mulheres, elas vão, imagina. elas dão, elas passam. Por isso que bazar tá cheio de roupa lá. Agora, o bazar é o seguinte, roupa de homem que tá no bazar, não foi ele que deu, não. A mulher que mandou Já lá. é ela que difícil, escolhe. já é difícil ter roupa de homem no bazar. Já começa por aí. Que quando lá a gente tem bazar, o povo pergunta assim, tem roupa de homem? É difícil ter roupa de homem. As poucas que estão lá, com certeza não foram os homens que tiraram Teve do bazar, guarda-roupa. a minha mãe gosta de me levar em bazar aí, ela falou, tem um bazar chique aqui, lá no interior, daí eu fui lá, daí eu vi uma camisa muito bonita, daí eu tô botando a camisa assim, aí a minha mãe falou assim, essa camisa aqui não tava semana passada, daí cidade pequena, a mulher falou, não, é do falecido fulano, eu tava no último botão. Falei, do falecido quem? Ela falou, não, era um senhor aqui da cidade que morreu. A mulher deu todas as roupas. Falei, obrigado. Eu não. Falei, gente, Ele morreu a de roupa quê, tava hein? quente ainda. Eu falei, gente, eu não quero mais não. Devolvi, falei, mãe, olha, roupa de homem ou foi a mulher que deu, ou o homem morreu. E deram as roupas aí, mãe. As meninas lá em casa, ela colocou a cultura de doação dos brinquedos, principalmente nessa época de final de ano, né? Ela já fala assim, Valentina e Graziella, vocês vão escolher os brinquedos que vocês vão doar nesse final de ano. E aí as meninas vêm comigo para que eu socorra elas e falam assim, pai, a mãe quer dar aquele brinquedo tal, filha, eu não consigo mandar nem nas minhas roupas. Eu vou mandar nos teus. Consigo que eu vou doar, ela já escolheu o que ela vai dar, imagina vocês vão ter que se virar lá. Cada um que lute pelo seu. Quando eu casei, eu levei pra casa meus carrinhos. Os carrinhos que eu tinha uma coleção. E aí eu tenho um pneu de Stock Car que ele fica na parede e com muita luta, ela falou, deixou.
eu colocar aquele pneu e o carrinho. Aí quando vai alguém instalar alguma coisa, né? A pessoa fala assim, opa, você tem menino? Você tem um garoto aí? Eu falo, não, é meu mesmo. Tá lá, né? Aí uns carrinhos de coleção, um dia a gente recebe os amigos em casa, quando eu olho, um dos filhos do amigo nosso tá brincando assim de bater os carrinhos de frente com roda, né? Aí o que eu fiz? Eu comprei carrinho de plástico, que daí quando eles vão em casa eu dou os de plástico. Falei, esse pode, eu sumo com todos eles. Aí agora nós tá numa luta, né? A gente vai pra uma casa, daí eu falei pra ela, mas onde eu vou colocar esse pneu? Vai ficar no escritório. Misericórdia, tem que levar com a gente. É um pneu de Stock Car, não é um pneu qualquer, usado, né? foi uma corrida. Deixa onde ele tá. Mas homem tem, às vezes, umas manias de querer juntar cacareca. Eu não sei se isso acontece comigo. Não, mas isso aqui vai servir para alguma coisa. E nunca vejo vai usar. Servir, não, vai servir. mas lá em casa é no assim. dia que você joga fora, no dia seguinte você precisa. Não, isso de fato é. Mas o que lá em casa, as meninas até falam, né? Que ele tem mania de comprar coisas inúteis. Que isso? Ele vê na internet, aí ele compra, no dia seguinte está chegando em casa um negócio que nunca vai usar, que fica lá, que tá só estorvando, só ocupando espaço. Nem ele usa, mas ele não, acho que é legal, aí vai lá e compra. Compra, não, mas é legal. Eu comprei um óculos, por exemplo, que você coloca o celular, aí parece que você tá numa montanha-russa. Nunca deu esse efeito, né, gente? Não dá. Era só você estar com o celular aqui, que era a mesma coisa, né? Aí, tá lá. Aí vai tentar se desfazer disso. Não, é uma guerra. Um dia vai precisar. Mas aí, lá em Sorocaba, tem um lugar chamado Feira da Barganha, e quando um amigo meu me levou lá, ele falou, você vai ver de tudo aqui. Gente, tinha lugar que vendia prego torto para você comprar. Parafuso enferrujado. Era martelo sem cabo. Mas aí eu pergunto para você, é mulher que tá vendendo essas coisas? Era homem. Não, e tinha gente comprando. E quem que tá comprando? E sempre tem outro homem interessado. Sempre tem outro homem interessado. Pode ter certeza, até nesse prego E a última vez eu comprei uma torneira, falei, moço, quanto essa torneira daí? R$20 é minha. Aí depois que eu fui embora, que eu vi que na verdade era um kit, tá faltando uma peça. Aí ele comprou a torneira, só que falta o registro de abrir. Fui ver, caríssimo o registro. Daí o preço tá novo. Era a torneira eu acho que era por isso que o homem estava vendendo. Mas agora, falando sobre o casamento, isso também é uma coisa importante. Entender que o hobby para o homem é muito importante. Tem casais que casa e aí começa a cortar coisas que fazem bem. Né? Às vezes o homem ele tem hobby de colecionar carrinho, ou então ele tem um hobby de pescar. Ele sempre pescou com a família. Ou às vezes é o futebol, né? Ele joga a bola. E aí quando entra no casamento, a partir de hoje acabou isso aqui. Não só o homem, como a mulher. A mulher também. Lógico, tem que ser os dois lados, né? Tem que ter o contraponto, Tem que ter o contraponto. Não adianta também o homem, ele sai durante a semana, ele pesca na segunda, joga a bola na terça, na quarta ele vai não sei aonde, e a esposa é proibida de ir para os lugares, ela não pode se reunir com as amigas, ela não pode sair. Não, tem que ter os dois lados. Tem um dia que você fala assim, não, eu vou ficar com as crianças, vai lá, reúne, vai lá com as suas amigas, vai sair, tem que ter um contraponto. Mas também ficar limitando os dois, isso não é saudável para o casamento. Sim. Lá na frente tem estresse, briga. Eu recebo muita reclamação no sindicato dos homens casados sobre isso. Pastor, porque eu casei, parece que eu estou preso, né? Estou numa prisão, porque não posso mais jogar a bola que eu jogava, eu não posso mais pescar, até posso, mas a semana que eu vou ir, minha casa vira uma situação difícil, tal. Então precisa ter hobby, tem que ter. Veja bem, o casal eles tornam uma só carne, mas tem as suas individualidades, né? Eu não tenho paciência de ir num café com ela, com as amigas dela e ficar lá no meio lá. É a individualidade dela. Ela gosta. Quando ela tem as reuniões a gente vai se reunir com as amigas para tomar café, vai lá. Mas também às vezes uns amigos meus me ligam, viu? Vamos tomar um caldinho de feijão lá, não sei aonde, vamos, reúne eles, a gente se reúne e tem que ter isso, muito saudável. Aí a esposa fala, pode ir, não deu uma hora, já tá mandando mensagem, onde você tá?
Vem embora. Não sei o quê. Porque agora parece que é só sair e acontece tudo. Não, porque o cachorro se jogou lá de cima agora e a criança também caiu na escada. Fala, gente, mas só foi eu sair, deu tudo ruim. Você precisa estar aqui. Então precisa, porque também tem esposa que faz chantagem emocional. E aí a pessoa nem quer ir, né? Perde a graça. Uma coisa que a gente fala muito é que o diabo, hoje, ele está tentando roubar a alegria das coisas, né? Então, às vezes, você sonhou tanto por uma viagem no fim do ano. E o diabo, ele não vai impedir de você ir nessa viagem. Dessa viagem. Mas se você não prestar atenção, ele vai tirar a alegria. Na semana da viagem vai acontecer um negócio que vai estragar aquele momento. Você vai ir. É totalmente Mas desmotivado. totalmente desmotivado, perdeu totalmente. Às vezes o sonho de vocês é ter uma casa. E naquele ano você vai conquistar. Mas vocês deixaram. E aí o diabo ele entrou num negócio lá que quando vocês estão nela não está mais feliz. Aí você fala assim, poxa, agora que a gente conquistou, eu não estou feliz mais. Porque o diabo ele é expert em roubar a felicidade naqueles momentos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você está prestes a realizar algo, você está prestes, né, vai viajar, toma cuidado, porque aquela semana ali pode ser uma semana que se você não cuidar, Satanás vai entrar, vai destruir, vai acabar com a alegria daquele momento. Aí você vai falar assim, a gente está aqui porque pagou, que senão nem estava mais aqui, porque se arrumou uma briga, uma discussão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque por isso que a palavra já disse pra gente vigiar, né? Vigiar, ser prudente. Vigiar. Porque tem que vigiar muito, porque senão ele não impede da gente ter ou conquistar ou fazer alguma coisa, mas às vezes ele vai tentar roubar a alegria. Né? Ele não consegue roubar aquela situação, mas a alegria de você estar ali. Então, é bem importante. Domínio próprio é assim, é a receita para não ter problema, porque nós somos experts, né, em arrumar crise no meio de outra crise. E é demais. Verdade. Né? Chega lá, né, a fatura do cartão é uma crise, que tem um valor alto. E aí, porque cartão de crédito é assim, né? Você compra ali, salão de cabeleireiro, R$200, McDonald's, 50, calçado, 80, final da fatura, 4.000. Aí você fica, meu Deus, de onde que surgiu isso tudo aqui? Vai somar para ver, aí será? Gente, mas é só isso. Não, é só R$80, é só R$100. Aí já é um problema, porque o casal tem que ver como que vai pagar aquilo. Aí chega a esposa ou o marido e aí começa uma outra crise. Aí começa a falar, mas tá vendo? Você é assim, você é desse jeito, você não muda. Por isso que é complicado. Aí às vezes ele fala assim, bem que minha mãe falou. Daí ela fala, ué, mas o que tua mãe tá falando de mim? Não é nada. Não, ela tá falando alguma coisa. Você falou que ela falou, então o que é? Por isso que eu também não gosto dela. Você não gosta da minha mãe? Então já vou te falar também, não gosto da tua também. Então nós estamos empatados. Ou seja, arrumou um problema dentro de outro problema. Briga. O problema ali era como vamos pagar o cartão. Agora já está na sogra, na mãe, não sei quem. Você vai arrumando tanto problema. Vai criando juros dentro dessa uma hora crise. você fala assim, Isso, exatamente. Juros então, e mora. Uma hora você tem que... O domínio próprio é você respirar, né? Fundo. E isso daí entra no que o pastor falou lá atrás com relação à hora de consertar o telhado quando não está chovendo. Porque tem o outro lado, né? Que nem às vezes você tem que esperar a crise passar para você tomar algumas atitudes, né? Você tem que esperar a tempestade. No momento da tempestade, ele disse, você identifica onde estão os pontos, o que tem que ser feito. Quando essa chuva, quando essa tempestade passa, você vai lá e com calma você arruma aquilo dali. E esses dias eu ministrava na igreja sobre não tomar decisões importantes no meio da crise. Muito bem. Quando você toma decisões importantes no meio de uma crise, você tem o sério risco de errar naquela decisão que você tomou. Porque no meio da crise você está olhando a necessidade do momento. Então o casal está discutindo. Ele está brigando pelo problema do cartão. E aí já começa a incluir outras coisas. No momento desse, já pega e fala assim, quer saber de uma coisa? Vai viver sua vida sozinho, eu vou viver a minha, e cada um... Ou seja, num momento de crise, tomou uma decisão importante, errada. Sim. Sabe quem fez isso?
quando Esaú e Jacó, né? Que Esaú vende a primogenitura dele, a bênção da primogenitura, porque ele estava com fome. Então ele toma uma decisão importante de vender a bênção dele, né? Por conta de uma necessidade momentânea, porque ele estava com fome. E na nossa vida é assim. Às vezes a gente quer tomar decisões importantes na nossa vida no meio de uma crise. E no meio da tempestade não é hora de você consertar o telhado. É hora de você identificar qual que é o problema para depois, quando a chuva passar, aí sim você ir lá e resolver com calma. Então, no casamento, né, no momento de discussão, que isso acontece, né, em momentos de conversas acaloradas, né, o domínio próprio de você saber respirar e de você falar, agora não é a hora de falar, agora não é a hora de tomar nenhuma decisão, agora não é a hora de fazer nada disso. Por isso que às vezes pessoas no meio da dificuldade, no meio de uma crise, entram em uma dívida maior, acabam, né, adquirindo um problema maior porque tomaram decisões importantes no meio de uma crise, no meio de um desespero. Às vezes a decisão ela pode ser até aparentemente correta, mas não é o momento, né? A Carol é muito sábia nisso, e isso foi posto desde o início do nosso relacionamento, quando muitas vezes a gente ia para uma discussão e ficava mais acalorada, ela falava, não, bem, depois a gente conversa. E eu fui aprendendo a respeitar isso. E eu acho isso importante para todos os casais em geral, as famílias, às vezes até com o filho mesmo. Porque não é só o casal ali, mas às vezes um filho também. Você pode falar uma bobagem para ele e essa informação chega errada, porque dependendo do momento que está passando, às vezes é você que chega em casa. Eu costumo, inclusive, eu chego em casa, antes de eu entrar na minha casa, eu tenho o meu momento dentro do carro. Se eu tiver com alguma coisa, eu dentro do carro ali, aí entendeu? Só falta morder o volante, para que quando eu entro, quando eu passo da porta, eu já ficou para trás ali, ou eu estou escutando, às vezes ela, o que está demorando para sair do carro? Aí eu estou deixando tudo ali, né? Principalmente para o homem, né? Porque o homem é o sacerdote do lar. Se ele entra com aquela carga negativa todos terão. Então a gente tem que ter muita responsabilidade em relação a isso. Quando eu falo que ela tem graças a Deus, ela tem essa sabedoria de trazer isso para o nosso relacionamento, mas eu também sei respeitar. Eu não vou, quando ela fala, não é o momento da gente conversar, eu não chego batendo na porta, o pé, e falando, não, eu quero conversar agora. Eu sei a hora. É a hora realmente de parar. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque facilita aquela questão que a senhora disse, de não se precipitar, de não falar coisas que não deveria. Então, acho que é importante você conseguir perceber o momento de parar, né? No último sábado, nós tivemos aqui o nosso primeiro congresso estadual de casais, né, da Quadrangular. Foi formidável aqui. Inclusive, queria cumprimentar o pastor Fábio, né? E a pastora Roseli, que são nossos líderes, Isso, né? a pastora Roseli, que são lá do município de Chapuri, mas são nossos líderes estaduais de casais, né? Agradecer o pastor Moreira, a pastora Edilma, que lá nós fizemos uma grande festa lá no Xavier Maia, e nós tivemos a oportunidade de falar no momento da oferta. E é uma coisa que eu tenho visto, e eu até lá convoquei os casais para ficarem um de frente para o outro, porque nós percebemos isso. Não só no ambiente da igreja, mas no ambiente familiar também. Aquela questão de que casaram, mas parece que as finanças não. Né? Isso eu acho importante a gente falar aqui, vocês trazerem essa experiência de um grande centro para a gente, porque os casais imaginam, não, é o meu carro, casaram, mas é o meu carro, é a minha bicicleta, é a minha moto, entendeu? Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Gente, vocês casaram. Então, vamos declarar, a gente fez até uma declaração, né, de fé lá, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Porque quanto que eu tenho visto o casamento ser destruído por conta dessa questão de finança. Não, foi você que gastou. A senhora estava citando aí a questão da fatura do cartão de crédito, né? Aí já aponta, olha aí quanto que deu de salão, ó. Só de salão, quanto que deu aí? Mas o marido queria a mulher bonita. Na hora que ela chegou bonita lá, ele gostou, ele achou muito bom, né? Não falou dos limites, porque até é importante a gente dizer isso. Não, conversa.
e fala assim ou não, você pode gastar isso aqui, isso entra dentro do orçamento, a gente até falava também das questões dos municípios, dos estados, trouxemos isso também tem que vir no casamento, né? Não, vamos projetar um orçamento, né? Vamos projetar dentro, nós estamos fazendo aqui a igreja do Evangelho Quadrangular em geral, ela faz os projetos de vida, alguns em períodos diferentes, né? Nós fazemos aqui no final do ano, e nós entregamos no último dia do ano. Era importante a gente colocar também como casal, porque nós, inclusive, discutimos o nosso projeto de vida da família. Ela tem os sonhos dela, ela tem os projetos dela, mas a gente conversa e fala, bem, o que você vai pedir? Inclusive, a gente, às vezes, faz um paralelo e descobre que já colocamos, mesmo antes de conversar, muita coisa, muitos sonhos em comum, né? Mas eu acho importante, o que vocês acham e qual é a mensagem que a gente pode passar para os casais nessa questão aí dos limites e dessa coisa do que é meu e o que é seu. A grande briga dos casais hoje, uma das coisas, se fosse falar assim, o que mais gera a briga é dinheiro. E quanto mais tem briga, né? Então a gente já atendeu casais, né? Muito lá atrás a gente atendeu um atendimento de casais que eram pessoas que ganhavam muito bem, né? Eu ganhava 100 mil reais, o outro ganhava 50 mil reais e aí tinha essa questão, meu dinheiro, seu dinheiro, né? Mas nós somos uma só carne. E quando nós casamos, passando a ser uma só carne. Então nós temos que entender que o meu dinheiro é o dela. Porque se eu estou trabalhando, e ela também está trabalhando em casa, e eu estou trabalhando para ter dinheiro, eu só estou tendo essas condições porque ela está me dando ela tá fazendo o apoio lá. Porque senão eu não conseguiria estar ali. Ela está lá cuidando das crianças, cuidando das coisas lá, porque quando eu chegar, ela está resolvendo aquele lado. Ela fala, vai lá. Então, é uma equipe. É uma equipe. Quando é os dois também que estão trabalhando, um está dando condição para o outro também. Não é tipo assim, ó, eu vou me virar, você se vira. Um está dando condição para o outro. Os dois têm que ajudar. Agora, quando o dinheiro começa a falar mais forte, e aí começa as discussões, você começa a ver que a individualidade ela não está só no dinheiro. Quando acontece essa questão, está em tudo. Eles querem dividir tudo. Aliás, começa a botar até senha no celular. Porque é meu celular, é as minhas coisas. E aí começa a separar as coisas como se não fosse um casamento. Casamento não é isso. Meu celular pode ter senha, mas ela sabe a senha. Sim. Ela pode pegar o celular e olhar o celular. É uma só carne, não tem nada de esconder, né? O saldo bancário, né? Às vezes ela esconde um dinheiro meu aí. Tenho muito dinheiro escondido, vocês não têm ideia. Não, ela às vezes eu falo pra ela, tem alguma coisa a falar? Tem alguma coisinha, mas uma coisinha. Aí de repente eu olho e falo assim, coisinha? Daí ela fala, porque se eu falar pra você sai gastando. Você já abre o Mercado Livre e sai fazendo compra, Shopee e tal. Então lógico que também tem isso às vezes. Às vezes tem que guardar um dinheiro, porque sabe que se o outro vê, né? Porque tem, às vezes, uma pessoa que não tem... Ela vira e fala assim, viu? Vamos parar de gastar, olha só, nós estamos apertados. Aí quando entra um dinheiro, vamos festejar, vamos para a churrascaria. Ué, mas era o mesmo que falava que tinha que cuidar. Então, às vezes, dentro do casamento, tem uma pessoa que ela vai gerenciar o dinheiro. Sim. Né? Mas não significa que ela é a dona a proprietária dela, né? E quando começa o negócio, minhas coisas, minhas conquistas, não existe. Tudo que eu tenho, eu só consegui porque eu estou com ela, né? Tudo que ela tem, porque está comigo, né? Então, é um dos problemas. O casal ele tem que entender. Mas foi o que eu disse lá no início. O pior problema é aquele que não quer entender, sabe? Tem casais que é igual... Tá doente, chega no hospital, recebe a notícia. Você tá com um problema no coração, você vai ter que operar. Aí ele fala assim, eu não tô. Daí o médico fala, você tá. Ele fala, eu não tô, não vou operar, eu vou para casa. Aí ele pega e vai embora para casa e morre em casa. Porque ele não quis se tratar, ele botou na cabeça dele que ele não tá. Então o pior paciente é esse, que não aceita se tratar, se cuidar, e ele fala, eu não estou ruim.
Então, tem casais que é igualzinho esse cara que chega no consultório, recebe. Ah, pastor, mas eu falei pela fé. Mas tudo bem, mas você tem que se tratar. Deus, ele abençoou os médicos pra você fazer o tratamento também. Sim. Não, mas a palavra que o médico deu, eu não vou aceitar. Mas tá ali, você vai morrer se você não fizer. Mas daí a pessoa não recebe. O pior paciente é aquele que não quer tomar remédio. E o pior, o casal em crise, é aquele também que não quer receber os remédios para melhorar o casamento. Então, é a pessoa que não quer ser tratada, né? E aí vai ter esse problema. Vai ter briga por causa de dinheiro, vai ter briga por causa de bens, né? Vai ter briga. E aí você vai tentar dar os remédios, a pessoa não quer. E as brigas são diversas, né? Porque briga quando não tem e briga quando tem também. Briga por R$10 e briga por R$100.000, né? Briga é briga, né? Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Foi rápido, hein? Passou que a gente nem viu. Foi um tempo muito precioso. Quero aqui agradecer vocês pela disponibilidade. E a sua lista de perguntas vai ficar para a próxima. Vai dar caixinha de pergunta pra gente. Para a próxima, gente. Isso. Cremos em nome de Jesus que em breve vocês estarão aqui de volta conosco. Vamos. E aí a gente faz um novo podcast para responder as listas de perguntas. Mas antes, para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para nosso canal, nosso podcast, para as pessoas que vão estar nos acompanhando, para abençoar aí a vida dos casais. Depois a gente volta aqui para finalizar. Amém. Então, o tema desse podcast é Família na Mesa. Então, é muito especial esse tema, porque a mesa cura, né? Verdade. Então, o pedido hoje para você é que você esteja hoje sentado à mesa com a sua família, que você tenha esse tempo de mesa, onde você consiga olhar nos olhos, se relacionar, se comunicar, né? Dizer o que você gosta, o que você não gosta, o que você deseja, o que você não deseja, o que você espera, não espera. Estamos chegando aí no final do ano, né? Então, eu convido você nesse dia, né? Nesse período aí, a fazer esse momento de mesa e refletir como foi o ano que passou e o que você deseja para o próximo ano em família, olhando nos olhos, dizendo aquilo que você quer, o que você não quer. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida, né, a sua casa, e nós desejamos que 2024 seja um ano de grandes realizações. Amém. Que seja um ano de bênção, de conquista, né, em todas as áreas, que Deus possa abençoar a tua família abundantemente. Disse tudo. Parabéns. Muito bom. Vai lá, Senhor. Faço das palavras dela As minhas palavras. Não. Olha, o que eu puder... quando nós casamos, nós prometemos duas coisas, amor e respeito. E não é à toa. Nós prometemos isso porque, na verdade, é o que nós vamos levar para o resto da vida e é o que nós vamos aplicar nas pessoas, né? Então, às vezes, ao passar do tempo, você percebe que uma das duas coisas está faltando. Às vezes é o respeito, que ao passar do tempo se perde. E aí começam as brigas, discussões, parece que você está tendo ali, parece que todo dia você está competindo com a outra pessoa. E quando isso acontece, o casamento sofre, os filhos sofrem, todos em volta sofrem, né? Se nós falamos que o casamento também é uma árvore que produz fruto, o fruto fica estragado, o fruto ele não é bom para as pessoas. Então, às vezes não é o respeito está ótimo, mas o que diminuiu no casamento é o amor. Um momento, igual você falou, né, de se cobrar, porque temos filhos, temos tudo, mas a gente tem que sair junto, tem que passear, temos que ter o nosso momento, tem que ter um momento dos dois. É aplicar isso, o amor, né? Porque realmente os filhos crescem e vão embora, e quem fica é o casal. Por isso que tem muitos casais que, quando os filhos vão embora, eles não vêem sentido em continuar, eles sentem a dor do ninho vazio. Porque, na verdade, eles não estavam mais cultivando o amor entre eles cultivavam o amor com os filhos foram embora, e agora vai ficar fazendo o quê? Vai ficar fazendo o quê com esse cara aqui? Né? Ele é chato, né? Implica em tudo, não aguento mais. Eu aguentava por causa deles, agora eles não estão mais aqui, então não tem sentido. Porque em algum momento se desconectaram, perderam o amor.
daquilo que foi prometido no altar, né? Então, a mensagem que eu deixo é que você se conecte novamente àquilo que você prometeu no altar, o amor e o respeito. Agora, quando você tem o amor e o respeito e tem Deus no seu casamento, aí você passa para uma outra categoria. Você tem um casamento cheio da graça de Deus. Glória a né? Deus. Aonde você vai passar por dificuldades, problemas, mas Deus ele está ali para cuidar de você, para te dar a solução. Né? Ele está ali com você todo dia para cuidar da sua casa, da sua família. Amém, Amém. amém. É isso aí. Eu queria agradecer a sua paciência de nos acompanhar aqui nesse nosso primeiro Família na Mesa, né? bom. Agradecer em especial ao pastor Tiago, ao pastor Hortência, que idealizaram todo esse projeto aqui, os nossos pastores titulares aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do Bosque, né? Pastores que acreditam no projeto dos casais também, Verdade. investem. Investir na E família. assim, como o senhor falou, pastor, é muito importante. Você quer trazer a família na mesa? Você traga o Espírito Santo para a sua família. Amém. Em oração, em pedido, em jejum, em consagração, mas principalmente acreditando que é Deus que proporciona esses momentos. E momentos felizes nós teremos com Ele, quando nós colocarmos Jesus Cristo em toda a nossa família. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Um abração, um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.